Olá, caminhantes, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um Céu da Semana, um céu interior, do dia 13 de agosto ao dia 19, então começando na segunda, comecinho da semana até o próximo domingo. E essa semana a gente vai ter uma semana pós-eclipse. E o que isso pode trazer? A gente ainda está processando todas aquelas energias, né, que a gente teve. Foi uma semana bastante intensa a semana passada. Então, pode ser que essa energia nova, né, da lua nova, ainda não possa estar sendo sentida com toda a sua intensidade. De qualquer forma, é uma semana muito favorável para a gente plantar sementes, para a gente plantar as nossas intenções, para a gente sair um pouco do sofrimento, para a gente sair um pouco daquela energia de lua minguante que estava semana passada, pré-eclipse, e a gente começar a ver o que a gente quer realmente da nossa vida, né? Parar de ficar muito no passado, o que veio à tona foi para ser trabalhado, por mais difícil que tenha sido, e você talvez não conseguiu entender muito bem, foi para ser curado, deixado para lá. Tudo o que aconteceu perto do eclipse não foi à toa, não foi por acaso, tem alguma questão ali a ser trabalhada. Quando eu falo trabalhada, eu percebo que as pessoas ficam bem confusas, né? O que seria trabalhar, né? E trabalhar é olhar para aquilo, é encarar aquilo, é pensar por que isso está acontecendo comigo, o que em mim está espelhando isso, o que em mim está atraindo isso. Porque se a gente for bem franco, né? Baseado nos estudos de física quântica, a gente cria a nossa realidade o tempo todo, né? Somos os responsáveis pela nossa energia. E isso pode ser bastante poderoso, isso pode ser libertador, mas no primeiro momento pode ser chocante também, pode trazer um peso muito grande da responsabilidade que a gente está tendo o tempo todo sobre tudo que acontece na nossa vida. Então é isso que vocês têm que entender, isso que vocês têm que tentar perceber como se encaixa na vida de vocês. E a partir do momento que vocês começarem a perceber a dinâmica e a profundidade disso, com certeza a visão de vocês sobre a vida de vocês, no caso, vai ser outra, tá? Então fica já essa reflexão antes da gente entrar na semana em si. Então a gente vai ter essa semana toda de lua nova. Só no sábado que a lua vai entrar na fase crescente oficialmente. Então é uma semana, como o próprio nome diz, né, a lua nova, é uma energia nova, é uma força nova. Então como se a carguinha lá da bateria fosse recarregada. Então começou tudo de novo. Como que a gente vai aproveitar essa energia vai depender da gente. Percebam, né, como que vocês estão se sentindo em relação a tudo que aconteceu. Vocês provavelmente se sentiram esgotados em algum momento, né? Foi uma semana de lua minguante, então pode ter trazido esses momentos de esgotamento, mas agora é preciso seguir em frente. Então o ciclo ele tá o tempo todo se renovando. A gente não pode ficar parado num ponto só. A gente não pode ficar parado só no sofrimento, a gente não pode ficar parado só na alegria, nos momentos bons, porque a vida tá o tempo todo girando, a vida tá o tempo todo, né, expandindo e retraindo. E a gente, quanto mais perceber esses ciclos e aproveitar esses momentos, melhor a gente vai conseguir lidar com tudo isso, né, e ver isso espelhado na nossa vida. Porque se a gente parar para olhar para a natureza, é o tempo todo assim. Então a natureza ela não briga, né, com o universo, ela não briga com a própria natureza dela, né, com aquilo que ela tem que fazer. Então, quando tem que cair a folha, vai cair a folha. Ela não vai brigar, tentar segurar a folha para a folha não ir, porque ela sabe que no momento apropriado, no momento mais para frente, vai vir, né? Vão vir folhas novas, vão vir flores, vai ter o momento dela brilhar. E é isso que a gente tem que começar a entender e aplicar na nossa vida também, tá? Então, a gente começa segunda-feira com uma lua nova em Virgem. E a lua nova em Virgem, Virgem é um signo prático, racional de terra. Vai ser uma segunda-feira cheia de coisas para resolver. Então, assim, provavelmente vai surgir muitos assuntos, assim, burocráticos, práticos. E se não surgir, tá ótimo pra gente arregaçar a manga, sair daquela zona de conforto, né, do fim de semana e começar a realmente colocar as coisas em prática.
Porque é fácil a gente ficar só falando, ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu queria tanto, tal coisa na minha vida, mas a gente de fato, o quanto a gente está disposto a agir, o quanto a gente está disposto a fazer coisas práticas em relação àquilo, né? Porque é legal a gente usar a lei da atração, a gente emanar, a gente vibrar aquilo que a gente quer. Mas eu já falei isso, e o universo ele não tem braços e pernas para trazer pra gente e para fazer pela gente, né? Trazer às vezes ele até traz de outras maneiras, com outras pessoas, mas ele não pode agir pela gente, ele não pode fazer uma coisa que ele está esperando de você. Então, segunda-feira tá um dia perfeito para isso, de realmente arregaçar as mangas e começar a colocar as coisas em prática, organizar, fazer lista, ver quais são os próximos passos, fazer pelo menos um passinho que seja, de uma coisa prática realmente para vocês. Por outro lado, a lua em virgem tem que tomar muito cuidado com a cobrança em excesso. Então pode ser que a gente fique muito chato, no sentido assim de querer tudo para ontem, de querer que todo mundo esteja no mesmo ritmo, então exigir dos outros também, sabe? Ficar cobrando, ficar exigindo e também uma autocobrança. Ficar querendo que a gente seja superficiente e resolva tudo o que tem que resolver do ano todo num dia só. Então, cuidado com isso também. É uma lua que pode sim fazer a gente perder um pouco a noção daquilo que a gente está esperando, né? Esse nível de perfeição virginiano, ele é uma ilusão. Essa ilusão não existe. Prestem atenção se vocês não estão esperando demais de vocês ou de alguém perto de vocês, porque pode causar algum tipo de incômodo, de problema, tá? Lembrando que Mercúrio, que rege Virgem, está retrógrado, então ainda estamos naquele período de revisão, né? A retrogradação vai até domingo, dia 19, e ainda ele vai estar no período de sombra dele, ou seja, passando por todos os graus que ele já voltou. Então ainda não é o momento em que as ideias podem estar muito claras, ainda não é o momento em que a gente vai estar com a nossa cabeça bem lúcida, né? Pensando 100% para coisas novas. A gente vai estar revisando muita coisa, revendo muita coisa, então é uma lua também boa para isso, para a gente continuar refletindo sobre alguma coisa na nossa vida que a gente queira mudar, que a gente queira, inclusive, mudar a visão sobre aquilo, tá? Na terça a gente vai ter já a lua em Libra, então ela vai ficar terça e quarta em Libra, e a lua em Libra ela continua naquele senso mais racional, dessa vez um pouco mais mental, intelectual, relacional. É uma lua que gosta muito de lidar com os relacionamentos, sejam eles afetivos, né, principalmente, mas também de estar com alguém, de estar com as pessoas. Então vão ser 2 dias aí perfeitos para a gente expandir um pouco o nosso ciclo, sair um pouco daquele problema interno, só a gente com a gente mesmo. Então, olhar mais para o lado, tentar fazer novos contatos ou conversar, interagir com as pessoas, mas é sempre importante lembrar que Libra, apesar de ele ter essa coisa do relacionamento e de querer estar perto das pessoas, ele ainda é um signo mental, ele ainda é um signo de ar, então ele sempre faz tudo de caso pensado, digamos assim. Então, ainda fica muito no nível racional, tá? A revisão aqui que seria legal propor para vocês, interessante, é vocês perceberem o quanto vocês estão realmente sendo racionais no relacionamento de vocês, tipo, pensando, eu vou fazer isso, esperando aquilo, não estar sendo verdadeiro nas relações, não estar usando o coração, porque quando a gente fala de relacionamento, a gente precisa estar inteiro ali, a gente precisa estar 100%, a gente precisa não ter máscaras, porque quando a gente tira a nossa máscara, a outra pessoa que tá ali, ela também se sente confortável para tirar dela, como se fossem 2 pessoas mostrando suas vulnerabilidades, sem cobrança, sem jogo, e isso é importante para um relacionamento dar certo, seja ele que tipo de relacionamento for, não tô falando só de amoroso aqui não, tá? Então revejam essa questão da balança interna de vocês também, porque Libra fala muito do equilíbrio, da balança, mas essa balança também de o quanto você está se doando, o quanto você está cobrando, o quanto você está recebendo, né? Ver como que tá esses pratos aí da balança nos seus relacionamentos, tá? Isso vai ser na terça e na quarta. A Lua vai acabar encontrando Vênus, que tá ali em Libra também. Vênus tá domiciliada, tá bem, tá querendo expandir aquilo que ela ama fazer, quer estar com as pessoas, quer ver coisas bonitas, que estar
em contato com o que é belo. E a lua vai dar uma intensificada nisso. Então vão ser 2 dias perfeitos para a gente fazer algo relacionado à beleza, para a gente fazer algo culturalmente, né? Tipo ir no cinema, ir no museu, ver alguma coisa bonita, fazer algo pela gente, algo para o nosso bem-estar. Vai estar muito favorável para isso também. Cuidar, né, da beleza, cortar os cabelos aí, para quem quer saber se está favorável para isso também. Depois, na quinta-feira, a gente já vai ter a lua em escorpião, quinta e sexta, tá? A lua em escorpião já vai trazer de volta todos aqueles conteúdos emocionais. Então, a gente vai ter aí 2 dias para trabalhar questões internas em relação àquilo que a gente quer. Ela é uma lua forte para buscar aquilo que ela acredita, para buscar aquilo que ela ama. Ela é uma lua que favorece muito isso, apesar de emocional. Por quê? Porque ela é governada pelas emoções, mas ela não é uma lua passiva, pelo contrário, ela é uma lua bastante, né? Eu digo a lua quando a lua passa ali, mas a energia de escorpião, né? Ela é uma energia bastante forte, uma energia que faz a gente lutar por aquilo que a gente ama. Que pode se transformar um pouquinho em apego, que pode se transformar um pouquinho em possessividade. Então tá atento para que lado você tá indo. Será que eu quero isso mesmo porque o meu coração tá falando, ou porque é um desejo muito mais do ego, muito mais de eu quero provar que eu consigo, eu quero, né, essa coisa só para dizer que eu consegui, depois eu não quero mais. Então perceber o jogo aí daquilo que você tá buscando, e por que você está buscando aquilo. Pede um olhar para aquilo que a gente quer construir, já que a gente está falando de lua nova, de uma maneira mais emocional também, olhando para as nossas emoções em relação àquilo. Então, se a gente fala em lei da atração, quando a gente quer alguma coisa, a gente está emanando, né? Se a gente pensa, mas a nossa emoção, as nossas crenças estão indo contra aquilo, a gente não vai conseguir criar, né? Co-criar, porque a gente cria junto com o universo, com Deus, enfim, com tudo. E essa lua, né, ela vai favorecer exatamente isso, você revisar se aquilo que você tá querendo tá vibrando também, tá vibrando dentro de você, vai de acordo com aquilo que você quer no seu coração, porque senão vai ser só um desejo do ego e provavelmente você vai acabar não conseguindo. Então é interessante olhar para as emoções que estão ali, por exemplo, pegar a listinha de lua nova que vocês fizeram e ler elas de acordo com a emoção de vocês. Quando você lê, eu quero, sei lá, um emprego. O que você sente em relação a isso? Eu sinto que é difícil, eu sinto que tá complicado, que tem a crise. Você percebe que você tá emanando um sentimento de falta, de escassez, de medo? Então percebam o que vocês têm que mudar aí, talvez, para conseguir esse emprego, para conseguir aquilo que vocês desejam. Eu quero um namorado, um relacionamento novo. E o que você sente em relação a isso? Eu sinto que eu não estou preparada, que talvez essa pessoa não exista, que homem não presta. Aí já vem todas as crenças, já vem todos os sentimentos que estão ali ligados. E é interessante dar uma revisada nisso e ver como que vocês podem mudar. Mudar a crença é possível sozinho, no sentido assim, eu vou mudar isso, eu acho isso, eu não vou achar mais. Mas vocês vão perceber que não é tão simples quanto parece, né? Porque tá gravado no nosso inconsciente já, uma coisa muito arraigada. Então vocês precisam usar alguma técnica, tem muitas técnicas por aí, eu recomendo muito o Theta Healing. Eu trabalho com essa técnica, eu tô tendo resultados assim incríveis, mas existem outras, enfim, não importa que esse caso, é só para vocês realmente olharem mais no sentido das crenças do emocional. Tá? Depois, no sábado e no domingo, a gente já vai ter a lua em Sagitário. Então, vai ser um fim de semana, né, de lua em Leão, Sol em Leão, lua em Sagitário, mais animado, mais cheio de coisa, que vocês podem estar mais expansivos, querendo sair, querendo aproveitar, e devem, inclusive, tá? É uma lua perfeita para isso. Sábado e domingo, a lua em Sagitário, a gente vai estar mais expansivo, a gente vai estar querendo sair um pouco mais, olhar para fora, ver outras coisas, conhecer coisas novas, pessoas novas, né? Mas a gente tem que lembrar também
que o regente de Sagitário, que é Júpiter, tá em Escorpião. E ele tá terminando esse período de um ano por Escorpião, né? E a gente tá no ano de Júpiter, então tá sendo um ano bastante intenso, tá sendo um ano bastante remexendo aí com algumas coisas, justamente por esse Júpiter que tá em Escorpião. E quando a Lua passa lá, né, a gente não pode esquecer que o regente, ao mesmo tempo que ele tá pedindo essa expansão, que ele tá trazendo essa vontade da gente buscar coisas novas, pode ser que acabe voltando para algumas emoções, sentimentos, medos, questões que estão mal resolvidas, que vão acabar bloqueando aquilo, que vão acabar voltando, trazendo essa necessidade de voltar para aquilo que precisa ser olhado. E por que eu tô falando isso, né? Porque a gente tem 2 dias de Lua em Sagitário, mas a gente teve Júpiter o ano todo em Escorpião, e antes de sair, ele tá pedindo essa limpeza, ele tá pedindo esses processos de olhar para a dor e ressignificar essa dor e perceber que não dá para continuar com ela. E aí quando o próprio Júpiter entrar em Sagitário em novembro, aí ele vai expandir realmente, ele vai estar em casa, ele vai estar trazendo tudo isso que a Lua fala, né, que Sagitário fala quando a Lua tá ali, vai estar expandindo muito isso. Então, quem fez o trabalho interno, quem teve coragem de olhar para as sombras, quem teve coragem de curar muita coisa na própria vida, seja relacionado a perdão, perdoar alguém, perdoar uma situação, seguir em frente, desapegar de coisas que não servem mais e que por apego você estava ali vivendo, vai ter essa expansão de Júpiter na casa dele, que é Sagitário, então vai expandir, vai conhecer coisas novas, vai poder viajar, quem tá planejando, vai poder ampliar os horizontes. Então, por isso que é importante, né? Até quando a Lua passa ali, ela pode dar uma lembrada disso. Talvez vocês percebam, mas não tava tão animada assim, mas meu fim de semana não foi tão bom assim. Por quê? Porque ela volta, ela remete para Júpiter, que tá lá em Escorpião, tá? Então, não necessariamente vai ser assim um fim de semana muito maravilhoso, talvez, tá? Mas dá sim para aproveitar, dá sim para sair, dá sim para viver um pouco mais e não ficar só focado nos problemas, né? Não sair um pouco dessa bolha que a gente cria de sofrimento, de dor, de ai como eu sofro, né? Se permitir vibrar um pouco mais de alegria, até porque a energia da alegria ajuda a gente a expandir, ajuda a gente a sair um pouco dessas questões que a gente tem passado, tá? Então, das luas é isso. Eu já vou aproveitar esse vídeo e já vou tirar a cartinha, assim ficam 2 vídeos, né? E a cartinha que eu tirei, sempre do tarô do Osho, né, que eu gosto de usar, foi a carta Adiamento. Então, essa carta pode dar uma assustada, assim, quando você lê adiamento, como assim, né? Vai ter alguma coisa que vai ser adiada? Pelo contrário, essa carta, ela tá trazendo a mensagem de que chega de adiar aquilo que a gente vem adiando na nossa vida. Seja olhar para alguma questão que incomoda, seja ir atrás de algum sonho que a gente tem, seja de falar com alguma pessoa que a gente está esperando o momento adequado, ou seja, qualquer coisa que na sua vida você vem adiando. Essa carta ela tá lembrando que essa semana, inclusive com essa energia de lua nova, né, ela tá pedindo pra gente olhar para essas questões, para esses sonhos, para esses projetos, ou para algo que a gente tem que fazer de um pouco mais desafiador, e pra gente ter coragem de ir lá e fazer, pra gente enfrentar tudo isso, pra gente usar essa energia da lua nova, né, essa energia nova, para ir atrás, para a gente poder realmente sair daquela zona de conforto que a gente tá, por mais dolorida que ela seja, porque às vezes a gente acha que vai ser difícil ou acha que vai ser pior, mas no fundo, depois que a gente toma esse ímpeto do só vai, não fica pensando, não fica planejando, só vai. E aí quando você vai, você faz, você fala assim, nossa, foi tão mais fácil, ou me senti tão leve depois, que vale muito mais a pena do que você ficar segurando aquilo, do que você ficar procrastinando, do que você ficar enrolando. Então é o momento da gente tomar aquela coragem, aquele impulso de 5 segundos de loucura, assim, ir lá e fazer. Não ficar mais enrolando. Então eu espero que vocês realmente usem isso, que isso fale assim no coração de vocês, que fale, não, realmente esse é o sinal que eu esperava, para eu ir lá e ter coragem de fazer isso.
e que vocês realmente possam aproveitar esse impulso dessa semana para ir atrás de algo que vocês precisam fazer, que vocês sabem que precisam e que vocês vinham adiando até hoje, tá bom? Então é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, que tenha trazido alguma informação interessante, que tenha somado, que tenha, enfim, falado com o coração de vocês. Qualquer dúvida pode escrever aqui embaixo, me mandar uma mensagem. Estou sempre disponível para vocês, para ajudar vocês nesse caminho de evolução aí que todos estamos, inclusive eu, tá bom? Então, uma ótima semana, um beijo, até mais!